eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios, com muita alegria, ele que começou, junto com a história do Estado, a sua carreira no direito, né, porque já era militar, foi comandante da Polícia Militar, foi secretário de Segurança Pública e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Coronel Napoleão. Bem-vindo, Napoleão. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço você ter se disposto a estar aqui conosco. Eu falo você, gente, é um conselheiro, é um coronel da polícia, mas nós somos amigos assim há mais de 30 anos, né? Sim. E ele falou para mim, eu não lembro muita coisa não com data. Eu falei, pois eu lembro. Tem algumas passagens da minha história que você estava lá como testemunha, nós vamos contar algumas aqui. E vice-versa. Mas conselheiro Napoleão Souza, Luiz Sobrinho, tem muita história para contar, porque ele cresceu profissionalmente junto com o estado do Tocantins. Eu recebi há alguns dias aqui o 01 da PM, que foi o coronel Oswaldo Mota, e ele falava, foi muito difícil manter os oficiais aqui. Um que eu fazia questão que ficasse, falei com o Siqueira, era o Napoleão, que na época era tenente em Gurupi. Conta para nós essa história. Como é que começa a sua história com a Polícia Militar, que foi o começo de tudo? Pois é, Roberta, eu fiz o curso de formação de oficiais lá em Goiás, né? Não existia Tocantins ainda. Então eu formei lá em 82. Eu formei lá e fui declarado aspirante. Aí eu já consegui vir para Gurupi. Fiquei uma temporada em Gurupi, 86, 87. E iniciei o curso de Direito na FAFIC, hoje o NIRG, em 87. 88 criou o Estado. Aí conheci o Siqueira Campos já naquela primeira campanha dele ao governo do Estado. Sempre que ele ia na região de Gurupi, Cajazeiro me apresentou ao Siqueira, conheci. E a gente dava um apoio nos comícios, nos eventos dele na região lá sul do Estado. Era normalmente final de semana, né? Eu tinha condições de estar junto. Dar esse suporte. Dar esse suporte. Aí criou uma relação de amizade. Criou, a partir daí. Aí ele vem para Miracema, já em 89, já eleito governador, inicia o governo. E aí ele foi e perguntou para o Cajazeira, cadê aquele tenente que está lá de Gurupi? Era um tenente novinho, 20 e poucos anos, disposto a trabalhar. Preciso que ele venha para cá para ser ajudante de ordem. Poucos oficiais naquela época, né, Napoleão? Pouquíssimos. Eu não sei a quantidade. Tem noção de quanto era toda a PM representava quanto? Olha, o efetivo acho que não chegava a 1000, não, sabe? Eu não sei te falar isso com precisão, mas não chegava a 1000. Era muito pouco, e poucas pessoas tiveram coragem de optar aqui pelo Tocantins. A pressão foi muito grande para a gente. Para ficar em Goiás. Para ficar em Goiás, não vir para cá. Chegaram até a apelidar o Tocantins. Falaram assim, lá vai ser o Piorão. Mistura do Piauí com o Maranhão. Vocês não vão receber salário, vocês vão ter dificuldade. Então, tinha um descrédito na criação do Estado. Então, não foi fácil, né? Mas eu sou daqui, do Tocantins, natural do Tocantinha. Óbvio, minha mãe já estava em Goiânia, morando lá, com minhas irmãs, todo mundo. Mas eu fiz a opção para cá e não me arrependo disso. Então, aí vim para Miracema, ser ajudante de ordem da Siqueira Campos. Aí, no final do governo dele, foi 2 anos só de governo. Em 90, encerra o governo dele e ele me coloca na segurança pública, na Secretaria de Segurança, com a missão de entregar a cidade para o próximo governante, que era o Moisés Avelino, sem foco nenhum de invasão, nada. Que tinha algumas coisinhas, não tinha invasão. Foi a primeira vez que o senhor assume a Secretaria de Segurança Pública. Sim, 90 já. Olha, bem jovem. Era no finzinho do governo já dele. Com a ordem de limpar a cidade. Limpar. Não tinha focos de invasão, mas tinha algumas coisas localizadas que precisava não passar a cidade. Ocupação ilegal, na verdade. Passar. Era comércio mal instalado, em local indevido, ranchos de pau a pique, coisa assim, sabe, bem simples. Não era nada sólido, mas ele queria entregar a cidade. E aí foi o primeiro desafio para mim, né? Primeira missão dura. Você não queria fazer, mas tinha que fazer. Tinha que cumprir a missão. Imagina, se chegar com a patroa derrubando o que os caras tinham... Pois é. Naquela época, gente, não era fácil arrumar material de construção aqui, não. Não era. Eu cheguei em 91, não tinha. E eram pessoas que a gente já conhecia, porque não tinha quase nada aqui, né? Todo mundo se conhecia. Nós acompanhamos a abertura das primeiras ruas, de tudo, não tinha nada. Então, não tinha como não conhecer as pessoas. Você ia comprar um remédio, você corria lá em Taquaral, para comprar medicação. Tinha que ir lá, porque aqui não tinha ainda.
o bandejão. Então a gente ia para lá e estava todo mundo ali. Então não tinha como você não conhecer as pessoas. Aí essa missão para mim foi uma missão pesada, porque eu chegava na pessoa que eu já conhecia, olha, vamos contribuir com isso aí, porque o futuro da cidade depende da gente, depende de você, depende de mim. Foi difícil, mas conseguimos, né, cumprir a missão. Isso em 90. E aí entra Avelino, 4 anos de MDB. 4 anos. Nesse período, sempre que eu podia, porque aí eu, no quartel, né, obviamente, cumprindo a sua função militar. Na minha função militar, mas sempre que eu podia, finais de semana, Siqueira vinha de Brasília, aí aquele negócio do jalapão, né? Sim, então, sim. Teve essa parte dele querer construir uma cidade. Muitas vezes eu fui com ele ao jalapão. As primeiras vezes de Toyota. A gente saía daqui para Novo Acordo, tinha o Lico Leitão, que era prefeito. Lembro demais do Lico. A gente se mandava de Toyota. Pensa numa viagem, até chegar em São Félix. Se hoje já é difícil, imagina, né? Pois é, não era fácil chegar lá não, de Toyota. Só Toyota conseguia andar naquele tempo. E aí depois abrimos uma pista lá, ele, Siqueira, improvisada, uma pista muito difícil, porque lá não encontra cascalho fácil, né? Verdade. E aí a gente ia no avião 210, um aviãozinho que ele tinha, um avião, aquele que o trem de pouso abre assim por lado, né? Meu Deus. Aí, íamos para lá, para esse jalapão, sempre que podia, estávamos lá no jalapão. Mateiros? Era São Félix. Era São Félix. Mateiros a gente, menos, né? Mas era mais São Félix. Foi lá que ele iniciou mesmo aquele trabalho de divulgar o jalapão, e realmente deu certo, né? Eu lembro que as pessoas falavam assim, o Siqueira está construindo outra cidade. Isso. Abriu Palmas e agora está construindo outra cidade. A ideia era essa mesmo. A ideia era. E construiu mesmo, porque não tinha nada lá. Acabou organizando, né? Acabou. Hoje está lá desenvolvendo, né? Verdade. Tanto São Félix quanto Mateiros. E despertou isso para o mundo, né? Capim Dourado, tudo mais, os fervedouros. Eu trabalhei com o Deusmar Coelho, né? Que lá em Novo Acordo tinha essa disputa, né? Você lembra? Sim. E o Deusmar Coelho, ligado ao MDB, ele assumiu o comando da Comunicatins. Quando o Avelino assume o governo, o Deusmar era presidente da Comunicatins. Ele fazia uma piada. Diz que não tinha estrada para Mateiros, porque se a estrada chegasse lá, o povo vinha tudo embora. Olha a maldade. E até hoje Mateiros sofre, né, com isso. Mas é porque é muito difícil, toda aquela região ficou abandonada muito tempo, né? Até o Jalapão virar o que é hoje, que o Jalapão hoje é uma marca mais conhecida que o próprio estado do Tocantins, por conta do ecoturismo, turismo de aventura, mas foi duro. E ainda hoje é duro para aquela população de lá, né? Com saúde, retirar a ambulância, vir embora quando tem por terra, é muito sofrido. Você lembra da estrada, a primeira estrada para o Sudeste, né? Tanto que foi criticado para fazer essa estrada. Porque, sim, corredor da pobreza. Ia ligar nada a coisa nenhuma, mais ou menos, falavam assim, né? E o tanto que melhorou isso para lá. Não, né? E lá já tinha as cidades históricas, né? Arraias, Natividade, própria de Anópolis, né? Aí, Roberta, significou esses 4 anos, do governo Avelino. Aí, em 95, ele volta para o governo. Aí, outro desafio. Agora você vai comandar a PM. E eu tinha 33 anos. Aí eu falei, governador, eu ponderei com ele. Governador, acho que está muito cedo para mim assumir essa função de comando, porque tem oficiais aí antigos, muito mais antigos que eu, já são 3 estrelas, né? Coronel fechado já. Eu sou tenente-coronel ainda. Você vai ter que me comissionar coronel para me assumir o comando da PM. Eu vou ter um problema lá com esses antigos lá. Já administrar isso, né? Mas ele não aceitou, não. É você que vai ser. E aí nós temos uma história pela frente, né? Porque essa PM teve muitos altos e baixos, teve greve, teve movimento de insurgência, teve o Napoleão assumindo a Secretaria de Segurança Pública já num outro momento que a Polícia Civil tinha as suas rusgas com a militar, mas eu vou para um pequeno intervalo e daqui a pouco nós vamos entrar na história da PM sob o comando do Coronel Napoleão. Não saia daí. E nós estamos de volta aqui no nosso Histórias que Vivi, fazendo a viagem no tempo com o Coronel Napoleão, contando um pouco do que foi a passagem dele pelo comando da Polícia Militar, secretário de Segurança Pública 2 vezes, a primeira no primeiro governo, e depois, quando Siqueira retorna ao poder. Mas, no meio dessa história, a Polícia Militar
fez uma greve que se tornou histórica, né, no país inteiro. Sim. Uma rebelião aí. Foi por conta de salário, Napoleão? Sim, naquela época, Roberta, existia uma insatisfação muito grande, principalmente salarial, no Brasil todo. Teve greve em Minas, teve greve no Ceará, teve greve, se não me engano, na Bahia. Eu acho que no Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro. É. E tinha um movimento greves, geral, né? Tinha muita insatisfação no Brasil todo. E aqui não era diferente, tinha insatisfação, eu sempre reportava ao governador a insatisfação, reunião de oficiais que a gente fazia com os comandantes de unidade, a gente era cobrado, sabe, da questão da insatisfação da tropa e dos comandantes de unidades. E o Siqueira nunca se negou a sempre falar assim, Napoleão, o próximo ano é o ano da PM. Aí foi quando ele tomou a providência de recomendar um estudo do aumento da PM que ele iria divulgar. Mas aí ocorreu um incidente aí político nesse caminho que ele, depois de tudo pronto, ele anunciou a reunião no Palácio para divulgar o aumento da PM, que já estava tudo certo. Ele recomendou a mim, a Zenaide e ao Zé Renard o estudo, nós fizemos tudo, lei, preparamos tudo. O Magno também participou, o Coronel Magno. Na hora de anunciar, lá no Palácio, ele, com a mão dele, ele foi definindo o salário de cada graduação e cada posto. Até no aluno soldado. Isso antes? Antes, tudo preparadinho, fechou, marcou. Pronto para anunciar, acontece na véspera uma situação. Política que eu prefiro não entrar nesse assunto, porque nós vamos desenterrar aí coisa que não convém. No meu livro eu conto, tá? Aí, Siqueira entra com a imprensa, todo mundo, todo o secretariado lá, naquela mesona lá do Palácio. E eu, Zenaide e Zé Renato fomos colocados na cabeceira da mesa, bem perto, onde ele ia sentar. Aí ele já entrou sisudo, aí eu já conhecia bem o Siqueira. Já viu que alguma coisa não estava certa. Alguma coisa errada não estava certa. Era para ele estar feliz, né? Ele estava empolgado em resolver aquela questão. Ele sentou na cabeceira e bateu na mesa e virou para mim e falou, Napoleão, não dou aumento sob pressão. Não dou aumento sob pressão. E está suspenso o aumento da Polícia Militar. Como existia a insatisfação, né? Grande salarial, veio aquela greve que você acompanhou. Foi uma greve muito triste, né, para a Polícia Militar, não só daqui, onde todos os estados, o prejuízo para a hierarquia, para a disciplina. Foi muito ruim, muito traumático. Momento tenso da história do Estado e crítico para a Polícia Militar. Sim. O senhor não estava no comando da PM, né? Nessa época eu já não estava. Nesse momento, não. Estava o Coronel Albuquerque, que ele saiu no período da greve e assumiu o Coronel Magno. E mas logo depois o Exército interviu, Por pouco tempo, e depois o Exército assumiu por um período, que eu não me recordo por quanto tempo foi, mas ficou um período aí, o Siegfried primeiro, depois o outro coronel do Exército, que eu não estou recordando o nome agora. Mas para a Polícia Militar foi muito ruim. Até hoje tem sequelas, né, dessa questão da hierarquia. Teve consequências da hierarquia, porque a hierarquia, ela é a base principal das instituições militares, é a hierarquia, né? Não só das militares, a igreja tem hierarquia, mas o militar ele não discute ordem, né? O militar tem... E é interessante que nesse movimento começa a politização, né? Dentro da Polícia Militar, mas não no Tocantins, no Brasil todo começam a surgir candidatos dentro da PM. Desse movimento da greve, por exemplo, sagrou-se vencedor nas urnas, em seguida o Sargento Aragão, né? Sim. Mas depois dele outros militares vieram também para essa discussão, como vereador, né, deputado. A política realmente ela entrou dentro dos quartéis. Entrou... Até antes mesmo das greves, dada essa insatisfação, começou a aparecer líderes, né? Líderes dentro dos quartéis. Então aí, quem não era da área militar também começou a encostar nesses líderes militares, fazendo dobradinha e tal. Sim. Aí cresceu mesmo. Realmente a política entrou. Hoje, inclusive, os militares têm uma prerrogativa que nenhum civil tem, né? Que é de se filiar. Já na reta final, para a gente que é civil tem um prazo, e o militar não, ele pode se filiar logo na véspera da convenção, no partido que ele quiser e ser candidato, né? Isso é uma coisa interessante. É muito bom. Mas eu me lembro também que sempre houve uma certa disputa, um ciúme entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Historicamente, eu falo isso aqui sem medo de errar e de estar falando besteira, porque eu acompanho essa história, historicamente os governadores do estado privilegiaram a Polícia Militar em tudo. Armamento, número de concursados, toda a estrutura, veículos da Polícia Militar, e você assumiu, num momento bem crítico, o Coronel Napoleão torna-se
secretário de Segurança Pública e passa a comandar as duas polícias, a Polícia Civil e a Polícia Militar. O que restou desse período? O que você me conta? O que eu posso dizer é o seguinte, nesse período que eu acumulei, para mim foi pesado, né? Porque tocar duas instituições que cuidam da segurança no Estado não foi fácil, foi um desafio muito grande para mim. Eu despachava pela manhã na PM, ficava à tarde na Secretaria de Segurança Pública e todos os problemas de segurança, então, estavam vindo em cima da gente, né? Nós tínhamos que buscar solução. Mas, por outro lado, isso foi depois da greve, esse acúmulo, né, que eu acumulei por um período das funções. A Polícia Civil me deu muito respaldo, sabe? Muito respaldo. Porque ficou aquela rusga dentro da PM, porque debitavam em mim, e a política se encarregou disso, de que eu fui o culpado, né? Eu e o governador Siqueira Campos, o culpado da greve, que ela poderia não ter acontecido, como ela não teria acontecido, não fosse essa questão que aconteceu bem na véspera do anúncio do aumento da PM. Não teria acontecido em hipótese alguma. E aí existiu o Plano Nacional de Segurança Pública, o governo Fernando Henrique Cardoso, sim, que destinava recursos, sempre levava o projeto lá e vinha recursos para a área de segurança. E nós aproveitamos muito bem desse plano nacional, tanto para a PM quanto para a Polícia Civil. E a Polícia Civil, eu não tive queixas da Polícia Civil. A Polícia Civil teve ganho na sua gestão? Muito, com relação a investimentos em armamento, concurso público. Nós ajudamos muito a Polícia Civil. A queixa da Polícia Civil, porque essa rusga existe mesmo, militar e civil, até hoje ela existe, foi com relação à ideia do governador Siqueira Campos de criar os especialistas. Ah, sim. Isso realmente não foi bom naquele momento, porque eu acumulando as funções, e eu não tive argumento para dizer para o governador, não podemos fazer isso, porque ele foi no Rio de Janeiro, e lá o secretário de Segurança Pública disse que estava unificando as polícias, quando na realidade não estava unificando, estava unificando ações, porque não tinha como unificar, é constitucional, a Constituição dá atribuição para uma e atribuição para outra, está lá na Constituição. Se não muda a Constituição, como é que você fala que está unificando? E o governador Siqueira Campos entendeu que a gente podia fazer alguma coisa aqui nesse sentido, e ver a ideia desses especialistas. Para te falar a verdade, não sei de onde ele tirou essa ideia. E isso foi muito ruim para mim, que estava na segurança pública, de certa forma, já colocando militares dentro da delegacia de polícia, né, para fazer função do delegado. Então, isso foi complicado. Pesado. Sabe? Foi complicado. E até hoje tem o quadro de especialista, está lá, acho que está em extinção hoje, não sei como é que está esse quadro, que aí depois acabou isso. Eu não tinha como isso permanecer mesmo. Mas foi uma tentativa, até no fisco, né? Até no fisco tinha um problema com o fisco. Foi difícil. Olha, para te falar a verdade, nessa área de segurança pública, para mim foi só desafio e pesado. Foi muita coisa que a gente teve que encarar de frente, porque ou você está no governo, qualquer um é assim, ou você faz aquilo que é interesse do governo, porque o governante, quem tem voto, foi colocado lá pela população, é o governante, é aquela pessoa que representa o povo. E quem está lhe auxiliando e assessorando, ou você tenta convencer, mas quem conhece Siqueira sabe que tudo que ele quis fazer, quase tudo, não tudo, porque ninguém faz tudo o que quer, mas quase tudo ele conseguiu, na força da vontade. Dada a sua vontade de fazer. Verdade. Então, eu não tive argumento suficiente para falar assim, vamos parar com isso aí, porque isso não vai dar certo. Eu cheguei a falar, busquei alguns assessores dele importantes para me ajudar na tarefa, mas ninguém logrou. Mas não deu certo. Ninguém teve êxito. E aí ficou. Mas esse foi o único prejuízo que eu tive junto à Polícia Civil. O dissabor, né? Mas o resto não. Eu tenho bons amigos da Polícia Civil, gratos pelo que a gente fez lá na época. Sabe? Isso é bom. E eles depois superaram isso aí também. Eles entenderam, né? Porque o Siqueira Campos foi uma pessoa que, no fim da vida, ele estava quase sendo unanimidade, né? Até com relação aos seus adversários, pelo trabalho dele, por tudo que ele fez. Então, os erros... É uma figura histórica. Os erros que ele cometeu, sabe? Essa dureza dele, os excessos. As pessoas depois foram entendendo, porque naquele momento... Na verdade, foram perdoando, né? Botaram na balança e viram que o que ele deixou de legado era maior. Mas essa é uma discussão que a gente vai continuar no nosso terceiro bloco, que eu quero saber a fase do Coronel Napoleão pós-Polícia Militar e já dentro do Tribunal de Contas, que é uma guinada na história dele.
E hoje ele está lá, já foi presidente, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Você não saia daí que eu volto em instantes. E nós estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco dessa entrevista, que tem sido muito interessante, porque os assuntos são assuntos tensos, né? São, vamos dizer assim, capítulos da história do Estado em que aconteceu coisa demais. Não deu nem para a gente falar um pouco da mudança da cidade, né, Napoleão? Ah, sim. Porque Palmas não tinha nada, de repente você fez uma limpeza e entregou Palmas para Avelino. Moisés Avelino realmente não colocou gás no crescimento da capital. Aí Eduardo Siqueira assume a prefeitura e faz toda uma mexida. E eu, outro dia, pensando, andando no trânsito, vendo que a cidade, né, tem lugares assim que a gente quase que não reconhece, né, Palmas. E pensando, quando foi que desligou, que aquela Palmas antiga do nosso tempo, vamos dizer assim, do começo, dos pioneiros e tudo, deixou de existir para essa nova Palmas, né? Não sei se foi o lago. Qual foi o marco histórico que transformou Palmas na metrópole, que ela é hoje uma cidade moderna, bonita, né, verticalizou, que não estava no plano diretor no começo, e a Palmas da poeira, a Palmas do sacrifício ficou para trás. Roberto, assim, a sensação que eu tenho, que nós estamos aqui desde a estaca zero, né? A primeira noite em Palmas foi no Palacinho, que nós saímos de Miracema, que ele falou assim, ó, quem quiser se baixar com o governador agora é em Palmas. Aí veio aquele problema da entrada da justiça, que não pode ser, porque Palmas não existe, Palmas é Itaquaruçu. Aí aquela primeira reunião com os vereadores, aquela reunião histórica lá no Palacinho. Sim, onde foi criada, de fato, transferida a sede. Aquilo tudo eu participei daquilo tudo, assisti aquilo tudo. Então, acompanhamos a abertura das primeiras ruas, muito mosquito, muita poeira, né? Aí a gente que viveu restaurante isso, na beira do córrego. O bandejão, essas coisas todas, né? Os girassóis que tomavam de conta aí O Bar da Brama, você lembra? Então, quando eu cheguei, o point era o Bar da Brama, da Malva. Então, a Fazendinha depois. Fazendinha, né? era o farol, top a Fazendinha. Essas coisas todas. Aí, a gente que, tanto você quanto eu, que vivemos isso tudo, fica meio que imperceptível, assim, a Palmas de hoje. Hoje a gente enxerga, poxa, a gente lembra, né? Sim. Volta lá atrás, poxa, o que é hoje Palmas, né? Mas, como a gente foi vivendo está muito inserido nesse crescimento. A gente não conseguiu perceber, né? Essa virada, essa guinada. Quem saiu, que voltou. Eu fiquei 6 meses em Fortaleza, em 90, fazendo curso. Quando eu retornei para cá... Já senti um choque, já assim? senti uma mudança, né? Mas depois disso, ficamos aí direto. Então, hoje sim, a gente se lembra lá de trás e fala das madeirites, da Secretaria de Madeirite, sim, do banho aqui no Sussuapara, né? Porque faltava água, a gente ia lá tomar banho do Canela, de jogar uma sinuquinha no Canela, então, de ir pro Pratinha no fim de semana. Tudo isso ficou na história, na memória e nas fotografias, né? Aí hoje a gente sente muito orgulho, né, de ter participado disso e ver a cidade que é Palmas hoje, né? Com qualidade certeza. de vida que nós temos. Eu vou muito em Goiânia, minha mãe mora lá, a gente se depara com aquele trânsito de Goiânia. Não dá para trocar, vamos aí combinar, você né? vem para cá, máximo 10 minutos você está em qualquer canto da cidade. Goiânia é bom para passear, né? Para mim, pelo menos. A gente que acostuma. Eu vim de Goiânia, mas Goiânia para mim é bom para passear, não dá para... Nós que nos acostumamos com essa qualidade de vida que a gente tem, imagina se aqui não tivesse o calor que tem aí. Eu falo que se fosse 3 graus, um pouco mais ameno, a gente estava perdido aqui, porque ó... Já estava aí quase 1 milhão de habitantes, aí, estava chegando. Mas eu quero falar agora com o conselheiro Napoleão. Como que foi essa virada? Como é que o Coronel Napoleão se tornou conselheiro do Tribunal de Contas? Você pode contar para nós essa história? Roberto, eu acho o seguinte, o governador Siqueira Campos, ele sempre foi muito sensível assim, as pessoas que lhe assessoraram, que foram importantes para ele, né, nos momentos aí da vida pública dele. Por mais que ele fosse durão com a gente, não aceitasse aventuras, né, porque ele não aceitava ninguém ficar se aventurando aí com questões de governo, não. Ele nunca aceitou isso.
Todos sabem disso. Mas sempre que ele tinha a oportunidade de te estender a mão, ele estendeu a mão. Promover, dar uma oportunidade. Dar uma oportunidade e tal. Então, acho que ele, depois de greve, tudo, que a gente enfrentou juntos, né? Acho que ele me viu um pouco assim, talvez desprotegido, né? Pensou, pô, o Napoleão já está no fim da carreira. Qual a perspectiva dele na PM? Depois que você vai para o comando da polícia... Sobra pouca coisa para fazer. Até fizemos uma lei lá para que o oficial que comandou a Polícia Militar, que ele não tem mais... não tem tempo para reserva, ele deve ser absorvido em qualquer outra função no Estado, até completar o tempo. Porque fica ruim o cara que comandou, ele ser comandado. Hierarquicamente, não dá certo isso. E é constrangedor, né? O cara foi comandante, depois ele deixa de ser comandante e está lá dentro do quartel. Então, acho que ele enxergou isso e veio as vagas no tribunal. Aí foi quando foi para lá eu, Manuel Pires, o Severiano e a Doris. Um prêmio de lealdade. Eu acredito que seja isso, de lealdade, de gratidão, né, por tudo que a gente fez, que nós fizemos juntos. Então ele sempre falava assim, Napoleão, você tem uma contribuição muito grande com o Estado. Sempre falava isso, não só para mim, para várias pessoas aí que ajudou ele. Você tem você tem muita coisa feita aí, muita semente plantada aqui no Estado. Então, e fomos para o Tribunal de Contas. E estamos lá, né? É outro desafio, é outra história. O Tribunal de Contas é uma casa extremamente desejada. Sim. E essas vagas de conselheiro, elas geram sempre muita disputa política, né? Sim. Tem o grupo que quer, o grupo que não quer, o grupo que quer derrubar, aquele que está indo, muita movimentação política. Foi tranquilo a sua chegada lá? Olha, assim, eu acho que todos que estão lá, não só eu, tem os momentos, sabe, de tranquilidade, mas tem momentos de tensão também. Porque nós fiscalizamos os gestores públicos, né? Desde o governador até o presidente da Câmara, que são gestores, né? Fiscalizamos toda a gestão pública estadual e municipal. Então você sabe que isso não é fácil, né? Isso requer muito cuidado da gente, muita atenção com o que você está fazendo, com as decisões que a gente vai tomar, que a gente toma lá diariamente. E com o erário, né? Porque a função do Tribunal de Contas é fiscalizar a aplicação do dinheiro público, que ele seja bem aplicado. E isso traz incompreensão, né? Traz, às vezes, acirra disputas. Se você demonstrar fraqueza em qualquer momento, você fica vulnerável, né? Então... Agora houve também uma mudança de força do Tribunal de Contas. Eu, como jornalista, na cobertura política e administrativa do Estado aí há mais de 30 anos, eu percebo que antes teve um momento que o Tribunal de Contas era realmente um órgão auxiliar, um órgão técnico auxiliar do Poder Legislativo, que é quem tinha a palavra final. Hoje, uma recomendação do Tribunal de Contas tem um peso tamanho que a simples recomendação faz com que o prefeito, às vezes, desista, ou a prefeita, de fazer alguma ação. A que é que se deve isso, Napoleão? Quando é que o tribunal ganhou esse superpoder, essa coisa, essa aura hoje mesmo de um poder decisivo, como é nesse momento da história do Estado? Eu acredito, assim, que a proximidade nossa também aqui é muito grande ainda, apesar que cresceu bastante. Nós estamos desde o começo, você sabe, você saía na rua, você encontrava com o deputado. Então, a discussão hoje de gestão pública, ela é mais acirrada, ela é mais presente. Então, o nível de consciência também dos gestores aumentou. Eu entendo que aumentou. E aí, o tribunal se fortaleceu com isso, né? Ele faz muitos encontros, palestras, orientações. Então, existe uma proximidade. Hoje mesmo eu estou fazendo encontro com o pessoal lá da região que eu sou relator, que é a região do Bico. Fazendo hoje pela manhã, à tarde e amanhã pela manhã. Instruindo os gestores. Instruindo, orientando. Então, eles, de certa forma, estão mais cuidadosos, né? Apesar de que tem muita dificuldade, nesse município 1.6 principalmente, de ter uma equipe, porque o que seleciona o bom assessor é o pagamento, né? Exatamente. É o salário bom. Então, eles têm dificuldade de montar equipes que conheça bem de licitação, um processo administrativo da forma geral, né? O direito administrativo. E acabam incorrendo em erros. Não tem capacidade de pagamento de especialistas, vamos colocar assim. Incorrendo em erros que ele não quer. Mas essa orientação tem ajudado e o nível de consciência também tem aumentado. Então, o tribunal acabou se fortalecendo.
uma orientação, como você falou, Tem uma peso de recomendação, decisão. tem peso de decisão. E isso é bom, né? Isso é ótimo, porque facilita. Um processo a menos é bom para os dois lados. Porque o processo acaba demorando, a decisão, E gera atrasando. uma série de E consequências. atrasando o benefício que o gestor quer levar para o município. Quando ele inicia o processo licitatório defeituoso, com problema, que chega ao tribunal, atrasa a vida dele lá. Né? E é um processo que ele tem que responder pelo tribunal. Se esse processo é evitado, né, Se porque ele chega atendeu a objetivo recomendação final mais antes de virar um rápido. processo, ele resolve, republica aquele edital e Entendi. acelera, né, a providência que ele quer tomar. Então, eu acho que isso aí tem a ver com o nível de consciência mesmo, sabe, que tem Entendi. aumentado. Tem aumentado. O Estado hoje está se consolidando, né? Com certeza. Então já Está melhorando, né, o nível. melhora, né? Tudo melhora. Gente, eu ficaria aqui a tarde toda conversando com o Coronel Napoleão, que é um amigo, antes de mais nada, mas que é um senhor gestor hoje, né, que é uma referência. E o nosso tempo terminou. E fica aqui o gostinho de quero mais, para quem sabe a gente estender depois de um outro momento, aprofundar mais na história do Estado. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui conosco, deixar aí os nossos microfones para que o senhor se despeça de todo o Estado, que esse programa da TV Assembleia, ele vai para todo o Estado Tocantins. Roberta, muito obrigado a você, tá, por essa oportunidade. Muito grato, viu, por você ter me convidado. Eu sou muito ruim, como falei para você, de lembrar datas, às vezes a minha memória histórica não é boa. Mas eu agradeço muito, viu, a você, essa oportunidade de estar falando aqui para o nosso estado, para as pessoas todas que nos conhecem e para quem não conhece a nossa história, né? E você faz parte da história do estado, como eu. Muito obrigado. E fico por aqui, dentro de mais alguns dias você assiste comigo um novo Histórias que Vivi.